Hoje nós começamos nosso programa nos bastidores do teatro, nas coxias, onde só os artistas convivem. Aqui o bailarino acha o tom, esquenta o corpo, aqui o cantor afina, aqui o ator relembra o texto e busca a emoção. Aqui é a origem de tudo que a gente faz, para que você, lá do lado de lá, assista. Aqui são as entranhas do nosso templo, que é o teatro. Meu amado. Como vai você? Tudo bem? Que bom. Meu querido, meu artista. Minha admiração profunda por você. O meu carinho profundo também por você. Você sabe disso. Lindo. Você é um dos professores, dos amigos, dos criadores que mais me incentivam aqui nessa escola. E pelo teatro, de uma certa forma. E tudo que eu vejo de você é tão marcante. Eu já vi tanta coisa bonita que você faz, e você é tão múltiplo, porque faz no ator, na música, no corpo, na fotografia, e o cinema vai te capturar já. Eu tive uma formação muito boa, Wolf, na minha carreira como diretor, né? Porque o Antunes Filho me criou. Oba! Né? Eu entrei no Antunes com 15 anos de idade. Né? Eu me lembro que nós tínhamos que ler desde filosofia a budismo, taoísmo, olha isso. Né? Marx, Artaud. E o Antunes, ele era muito rígido no que diz respeito ao repertório. Sim. Ele dizia, o ator tem que aprender tudo menos teatro. E eu amava, porque é claro que eu entendi o que ele queria dizer. Então, a gente tinha que entender de música clássica, artes plásticas. E é isso mesmo, né? Cinema. Quantas vezes eu assisti Andrei Tarkovsky, Sergei Parajanov, né? Buñuel. Buñuel, tudo, eu sei. Essa captura de tudo, né? Eu sinto muita falta disso hoje na juventude que está estudando teatro. A gente fala muito isso para os nossos alunos, a gente incentiva isso, né? A gente trabalha com muitos jovens. Então, esse exemplo que nós tivemos na nossa vida, desses homens geniais que foram nossos professores, nossos diretores, nossos mentores, né? A gente meio que tenta reproduzir e trazer essa galera que hoje está tão, coitada, desviada por um recurso rápido, uma comunicação rápida, né? A vida está online. O que você me diz disso, cara? Eu acho que as pessoas hoje buscam muito resultado. Sim. E o que interessa é o percurso, o processo. É você curtir as etapas do desenvolvimento e, a partir disso, amadurecer como artista e não como um artista que é aplaudido pelo resultado, mas pela dificuldade de realizar o seu trabalho. Porque atuar é mais um tormento do que uma bênção. É mais uma maldição do que uma bênção, né? O grande ator é aquele que não dorme. Porque, de certa forma, ele é o tempo todo instigado a dar o seu testemunho diante do mundo. Ou seja, ele precisa ter um ponto de vista, e esse ponto de vista tem muito a ver com como ele se sente aqui e agora. É verdade. Né? Então, as referências, elas são importantes, né? Nós falávamos isso no camarim, que foi muito gostoso, né? Que Fauzi Arap, né? Amir Haddad, os grandes diretores, Antunes Filho, Zé Celso, quer dizer, essas pessoas, elas nos deixam um legado muito grande, porque a aprendizagem não ocupa espaço. É verdade. A única coisa que não ocupa espaço é o conhecimento. É verdade. Nós somos filhos desses homens, desses criadores, né? Eles nos mantiveram o tempo inteiro acesos. E é isso que a gente tem que ficar aceso. A ideia desse programa Câmera Aberta é para acender quem estiver nos vendo, sabe? Para acabar com esse marasmo, com essa paz recuada, com essa preguiça, esse desamor, esse desinteresse. Exato, eu falo muito para os meus alunos assim, você tem fome de quê? Qual é o seu desejo? Porque o importante na partitura de um papel, quando você que está em cena e é um grande ator sabe, é o que você pensa sobre isso e como você pode transformar o olhar a partir de uma realização artística. Então, assim, o que você quer fazer com esse papel? Se for para servir a sua vaidade, não serve para o teatro, porque o teatro não precisa da gente, a gente é que precisa dele. É verdade. Entendeu? Vou fazer uma mudança de uma coisa que me entusiasma em você.
o seu artista plástico. Cara, seus espetáculos são tão orgânicos. Eu já vi você mexer com todos os organismos e transforma tudo aquilo em cena, lama, cores, neutralidade, panos. Você tem uma coisa muito particular, Ferrara, que você faz como encenador brilhantemente. Eu fui muito tímido na minha adolescência, né? Eu era uma pessoa, além de ser tímido, você imagina, você descobrindo a sua sexualidade como gay, vindo de uma família conservadora mineira, né? Que eu brinco muito, que eu falo, como mineiro, como é Carola, o mineiro e tal. E aí eu era muito introspectivo, então eu recorria muito às imagens, às artes plásticas, aos quadros. Isso alimentava muito a minha imaginação, de uma forma que, quando eu cheguei em São Paulo, eu passava as minhas tardes na livraria Cultura, que fica no Conjunto Nacional, folheando os grandes pintores, desde os clássicos até os contemporâneos, que eu me identifico muito, como um Francis Bacon, que eu amo apaixonadamente, né? Um Salvador Dalí, né? Uma Frida Kahlo. Então, eu penso teatro, quando eu estou dirigindo, do ponto de vista plástico. E aí eu tento captar nesse plástico o ritmo que essa pintura teria em cena. Fantástico. Né? E eu sempre falo para os atores, assim, o que interessa são as sensações que você tem quando você percebe as coisas. E eu acho que as artes plásticas, do ponto de vista visual, nos impacta muito do ponto de vista das sensações. Sem dúvida, querido, né? sem dúvida. E eu acho que o grande ator é esse que trabalha suas sensações, porque não dá para pegar uma peça e explicar para o público o que a peça fala. Ele sabe ler. Ele não precisa vir ao teatro para ver isso, mas ele pode sentir o vulcão que pulsa dentro de você. Exatamente. E é aí que nós temos que caminhar. Vamos ver umas coisas suas? Eu trouxe aí para a gente ver um pouquinho das coisas que você fez aqui com a gente, tá? Vamos começar e você vai ver aí o que você fez. Esse sarau é um evento maravilhoso da escola, né? Que é realizado com todos os alunos, e aí tem o Jean Genet, né? Que nós fizemos uma homenagem ao Jean Genet, que é um grande, dá uma paradinha que eu até gostaria de falar sobre o Jean Genet, porque o Jean Genet era um bandido, ele foi marginal, ele foi garoto de programa a vida toda. Fantástica, né? E ele é preso na cadeia, e quem tira ele da cadeia é o Jean-Paul Sartre. Né? Ele tinha uma relação muito forte com a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre. E se torna um grande dramaturgo, e ele é maldito, ele é tido no teatro como um cara à margem da sociedade. Esse espetáculo era lindo. E era um belíssimo espetáculo. Você fazia em salas de espelho, você, né, a gente explorava espaços, você explorou espaços fantásticos. Porque as personagens do Genet são o quê? Prostitutas, travestis, cafetões, as pessoas da noite, mas no momento luxuoso de Paris, nos anos 30, 40, né? Então, os alunos fizeram muito bem. Tenho muito orgulho do Genet, e mais tarde eu dirigiria Genet, o Poeta Ladrão também, que deu o prêmio de melhor texto para os ensaios. Oi. Exatamente. Vamos seguir. É belíssimo, né? Você vê os figurinos, a confecção. Angels. Angels é um marco no mundo todo. Eu quis trazer para a escola para que os alunos pudessem debater esse lugar da orientação sexual junto com um evento no mundo que foi a AIDS. Né? Eu vi esse espetáculo, foi fortíssimo. Como que era naquele momento perder as pessoas que você amava. Então o Angels traz isso, a cerimônia do adeus, meu Deus, que lindo, e a Dama do Cerrado. Mauro Razzi! Você é o grande amigo do Mauro Razzi. Grande amigo, eu fiz a mente capta. Exato, ter Mauro Razzi na escola é homenageá-lo também, porque você foi um grande amigo dele, né? E a cerimônia do adeus é sobre a Simone de Beauvoir e o Sartre. Olha que engraçado, eles dois saem de Paris e são presos aqui no interior de São Paulo. E o meu mestre, né, que eu trabalhei com ele a vida toda, Plínio Marcos, né, ele, na vida toda não, no final da vida dele, eu dirigi Barrela, e ele ia para o teatro todo dia e perguntava para mim, Sérgio, pode ter debate? E eu falava, Plínio, hoje, quando acaba o espetáculo, não se debate mais. E isso, porque é uma imagem muito bonita. Olha que legal. Coletivo, né, de atores, né, eram catadores de papel de São Paulo.
né? O Plínio fala muito dessas pessoas à margem da sociedade. O universo dele é bárbaro. Né? Que cada vez mais estão nas ruas pela questão social, política e econômica do nosso país. É verdade. Né? Hoje basta andar na rua para você encontrar Paulo, né? um personagem do Plínio Marcos em cada esquina. Cada esquina tem. Em cada esquina. E ele me dizia, eu fico tão triste que isso aconteça, porque eu queria que não fosse assim, mas minha dramaturgia se torna atual pela deficiência dos nossos gestores. É verdade. Né? Então, é um grande dramaturgo. É o nosso teatro político real. É um teatro político real. Você falava das referências, vem da onde? Teatro Arena, Guarnieri, Boal. Exatamente. Né? Essa turma. Essas referências que nós temos, que podemos perder e temos que fazer, encontrar, ser. Nosso aluno, ele tem que entender esse universo amplo, absolutamente inspirador. Sim. E você faz isso com seus alunos de uma forma brilhante. Eu fico muito feliz e gostaria de ficar aqui mostrando, porque você tem um arsenal de cenas nossas aqui. Nosso programa é pequeno para o seu tamanho. Imagina, eu aprendi muito com os alunos, eu aprendo muito com os alunos. Ensinar é uma forma de aprender. Né? Eu me lembro que eu dirigi Paulo Altran muito cedo, dirigi Raul Cortez, Eliane Giardini, Caco Ciocler, mas quando eu entro na sala com os meus alunos, eu me sinto realizado, porque eu vejo no olhar de cada um a vida, a esperança, a vontade de crescer, a possibilidade de existir a partir da arte. Exato. Né? E essa possibilidade é muito potente. Exato. É muito potente. Eu ia te perguntar o que você diz para os seus alunos, você acabou de dizer. Essa é a verdade. Eu digo muito... Eu agora estou fazendo o meu bacharelado em psicologia. Imagina, olha a idade que eu estou. Eu voltei para a universidade porque eu sou inquieto, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar o tempo todo. E eu falo para os meus alunos, nunca percam a sua subjetividade, que na psicologia é o que há de mais singular em cada ser humano. Por quê? Né? Eu falo isso porque no teatro interessa muito o que você sente, mas interessa mais do que você sente, como você expressa o que você sente. Esse expressar o que você sente tem muito a ver com o seu ponto de vista, como você se sente nesse mundo. É verdade. Então não abra mão de quem você é, de onde você veio, da terra que você pisou, quem são as pessoas que te apoiaram. Às vezes o aluno tem até vergonha, eu falo, não tenha vergonha, você é a sua terra. Isso, filho. Você é o seu sal. Isso. Né? E nesse sentido, a subjetividade te liberta para o mundo. Né? Não queira ser os outros, seja você, porque os outros, já tem gente demais sendo outros. Mas esse você é o nosso mestre Sérgio Ferrara. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você, meu amigo. Você é uma inspiração para todos nós, sempre te falo isso, né? Você poderia não ter essas duas escolas e você tem as escolas e investe com tudo que aprendeu e com uma generosidade enorme. A gente tem que ser muito grato a isso. Obrigado a você, Tá bom? porque você existe, eu sou assim. Muito obrigado. Um abraço. Camarins, bastidores, coxias, figurinos, as entranhas do teatro. Aqui que os personagens repousam suas roupas. Aqui que a gente cria, que a gente descansa nossos personagens. Aqui eu tenho, olha que lembrança. Esse, por exemplo, esse foi um traje que eu usei nas variações de Beethoven. Era um figurino estranhíssimo quando ele perdia a audição, ficava completamente surdo. São as lembranças que a gente traz, é um universo que o público não vê, mas que é muito íntimo para o artista. Os bastidores. Nossos personagens estão repousando aqui nessas araras. Vamos ver mais coisa? Vamos responder uma pergunta agora de Andreina Soares, da Venezuela. Como você vê as oportunidades de trabalho para um artista internacional dentro de aqui de Brasil? E se você tem tido experiência trabalhando com alguma pessoa de fora e como ha sido esse processo? Obrigada. Oportunidade de trabalho é a maior questão do ator. A vida inteira você vai estar ligada no trabalho, entre as oportunidades que você terá. Brasileiro ou não, você com sotaque estrangeiro aqui no Brasil vai enfrentar mais dificuldades. Assim como um brasileiro também que tem sotaque de nortista, de nordestino, de sulista, de goiano, vai ter oportunidades mais restritas, menores, se ele não conseguir romper o sotaque. Se ele impregnar o sotaque dele em todos os personagens, ele vai ficar muito limitado no seu cardápio de personagens, né? Então eu aconselho você, como aconselho a qualquer um que tenha acento, que tenha
texto específico de uma linguagem, de um sotaque, às vezes até de uma característica de fonética. Você ampliar a sua fonética. Você tem que diversificar o que sai da sua boca, da sua voz, para que você possa ampliar o cardápio de personagens que você venha fazer. Tá? Mas isso não é um grilo, viu? Não fica preocupada não, porque você vai chegando. Nós temos grandes atores que tiveram sotaque, que foram perdendo. Nós temos no mundo inteiro, no cinema, Hollywood é cheia de atores de outras origens e que falam inglês. Quer dizer, o inglês é muito incorporado pelo ator internacional, mesmo que não tenha nascido na América ou na Inglaterra. E isso pode acontecer aqui também com você. Vamos saber a pergunta de Ana Paula Asman, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se dentro de uma produção o ator deve sempre seguir os comandos do diretor ou ele pode propor suas ideias. Ana, eu vou te falar o que eu penso nisso porque sou ator e sou diretor. Entendeu? E eu, como diretor, quando chamo alguém para trabalhar, eu tenho absoluta certeza do que eu quero ao convidar aquele ator ou aquela atriz. Eu a conheço, eu tenho, ou mesmo que seja um jovem ator que eu vi em algum lugar, um aluno que saiu da escola, eu tenho uma referência do que eu espero daquele profissional. E ali se faz de cara uma grande união, uma grande relação. É verdade, é quase como uma relação emocional, é quase como uma relação de terapeuta, de analista e analisado. É uma relação onde vale tudo e eu estou completamente integrado com o meu ator, atriz, e eles comigo. Nós estamos jogando juntos. Então tem muita intimidade, às vezes tem até conflitos, às vezes pensamos diferente, às vezes tem sugestões que um não entende, o outro não entende, mas o comando é do diretor, porque ele conhece a obra. Você, a atriz, o ator, conhece o seu personagem, se vê na obra, sabe o que você faz ali, o que você pretende fazer, mas o diretor já tem noção até da realização da obra completa. Então você é uma peça daquele tabuleiro. Você é uma peça importante naquele jogo. E você sabe que aquele jogo é comandado por alguém, o diretor. Então, tem dois fatores que você não pode esquecer nunca. A origem do autor que escreveu, que te batizou, te deu a origem da vida do teu personagem, e o diretor, que vai comandar com você, construir com você e tirar de você tudo que ele possa fazer para que você fique melhor, para que você brilhe, para que o filme, seja ou a peça ou a novela, seja um sucesso. Vamos então chamar a Viviane de Oliveira, do Rio de Janeiro. Diga lá. Wolf, na sua opinião, as mídias sociais favorecem ou atrapalham o trabalho do ator? As mídias sociais estão completamente integradas no nosso dia a dia. Com essa pandemia, então, onde tudo se comunica virtualmente, é a maior forma de comunicar entre as pessoas, né? E aí a gente tem a nossa cultura, a nossa informação, a nossa emoção trocada através desse mundo virtual e das nossas relações. Eu acho que isso, claro, que pode nos ajudar, isso pode nos trazer muitas informações, isso pode nos ampliar, mas não confunda essa comunicabilidade realista, natural, espontânea da pessoa com a comunicação artística de um ator, personagem, com o seu mundo, com o seu público, com os seus conflitos, com as suas ideias. Ali tem um autor, ali tem um pensamento. Os personagens são muito maiores do que nós. Nós existimos para fazê-los por isso, senão eles não seriam personagens. Eles se tornam pessoas importantes. Você, quando estuda personagem, você sabe que ele é muito mais rico, muito mais importante do que você. Isso faz com que a gente utilize a comunicação social para a gente se integrar com quem quiser integrar. Mas a criação do meu personagem, o meu mundo criativo, ele vem através de muitos outros contatos, literatura, informação, cinema, troca de ideias entre pessoas inteligentes, melhora a qualidade das pessoas que estão em volta de você, não as virtuais, que geralmente procuram o mesmo canal, a mesma trilha, pessoas que te tragam coisas novas, você entendeu? Que te motivem a crescer, a ampliar o teu universo criativo. Eu acho isso. Não sou contra as mídias sociais, nem os relacionamentos de mídia social. Eu sou contra a pessoa só se integrar com o próximo através desse canal virtual.